A maternidade não chega fazendo barulho, ela chega mudando tudo por dentro. No começo, a gente acha que ser mãe é aprender a cuidar de alguém, mas, com o tempo, percebe que também está aprendendo a cuidar de si de um jeito completamente novo. Ser mãe é viver emoções que não cabem em palavras simples. É sentir amor, medo, cansaço, gratidão e dúvida. Muitas vezes, tudo ao mesmo tempo. E isso não é confusão. Isso é humanidade. Existe uma ideia muito forte de que a maternidade precisa ser sofrida para ser verdadeira, como se o peso fosse uma prova de amor. Mas o amor não precisa machucar para ser real. A maternidade começa a pesar quando a gente se desconecta de si mesma, quando ignora os próprios limites, quando acredita que precisa dar conta de tudo sozinha. E talvez a maior evolução emocional da maternidade seja justamente essa: aprender a se escutar. Você aprende a perceber quando está cansada antes de explodir. Aprende a respeitar seu ritmo. Aprende que descansar não é desistir. Ser mãe não te transforma em alguém incansável, te transforma em alguém mais consciente. Com o tempo, você começa a notar pequenas mudanças. Você reage diferente do que reagia antes. Respira antes de responder. Se permite errar sem se punir tanto. Isso também é maturidade emocional. A maternidade ensina que não existe controle absoluto, que nem tudo depende de você, que existem dias em que o melhor que dá para fazer já é suficiente. E aceitar isso é libertador. Você passa a entender que presença vale mais do que perfeição, que vínculo se constrói no cotidiano, no colo oferecido, no olhar atento, na tentativa sincera, mesmo quando você erra. Aliás, errar também educa. Quando você reconhece um erro, quando pede desculpas, quando tenta de novo, você ensina algo muito maior do que qualquer regra. Ensina humanidade. A maternidade amadurece, porque ela exige presença emocional. E presença emocional não nasce pronta. Ela se constrói. Se constrói quando você se observa, quando entende suas próprias feridas, quando percebe o que é seu e o que não é. Muitas mães carregam culpas que não são delas, cobranças que nunca deveriam ter existido, expectativas irreais, e soltar essas culpas também faz parte da evolução. Você não precisa ser tudo para o seu filho, você precisa ser real. Real quando tá bem, real quando está cansada, real quando precisa de ajuda. Pedir ajuda não diminui sua força. Reconhecer limites não te torna menos mãe, te torna mais inteira. A maternidade também é um espelho. Ela mostra partes suas que talvez você nunca tivesse olhado com atenção. E às vezes isso assusta, mas também cura. Você aprende a se tratar com mais gentileza porque percebe o impacto que isso tem. Aprende que cuidar do emocional é tão importante quanto cuidar do físico. E essa consciência vai se espalhando para outras áreas da vida. A maternidade não te prende. Ela te transforma. Ela te ensina a desacelerar, a valorizar o simples, a entender que nem tudo precisa ser resolvido agora. Existem fases. E fases passam. Talvez hoje você esteja em uma fase de adaptação, ou em uma fase de exaustão, ou em uma fase de mais conexão. Nenhuma dessas fases define quem você é como mãe. Elas apenas fazem parte da jornada. E a leveza
não está em eliminar os dias difíceis. Está em atravessá-los com mais consciência e menos culpa. Está em se permitir ser aprendiz, porque a maternidade não é um destino final, é um caminho de crescimento emocional, de amadurecimento, de transformação profunda. E se hoje você olhar para si com mais carinho, talvez consiga enxergar algo importante. Você está evoluindo, mesmo nos dias silenciosos, mesmo nos dias cansados, mesmo quando ninguém aplaude. Se quiser, usa esse espaço para refletir. O que a maternidade já te ensinou sobre você mesma? E se sentir vontade, compartilha nos comentários. A sua vivência pode ser exatamente o que outra mãe precisa ouvir hoje.